Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças nessa hora. Nós te exaltamos mais uma vez, Senhor, por teu Filho amado Yeshua. Obrigada, Pai, porque em teu Filho nós temos a salvação e a garantia da vida eterna. E essa é a tua palavra, Senhor, que será proferida nessa hora. Nós te pedimos, ó Deus, a habilidade dos céus. Pedimos as virtudes do teu Espírito. E que o Senhor nos conduza, Deus, neste ensinamento, para que nós possamos falar aquilo que está no plano do Senhor. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Então eu peço, Deus, a direção do Senhor, que eu possa ser usada como um canal, e que a tua palavra encontre, Deus, um lugar onde o Senhor possa entrar e verdadeiramente fazer uma mudança e uma transformação. Queremos sair daqui hoje, Deus, diferentes da maneira como nós entramos. Nós te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Pode sentar, irmãos. Shalom. Irmãs, eu nunca preguei sobre empreendedorismo, porque o meu foco é pregar sobre o reino dos céus. Mas que melhor empreendedorismo que esse? O maior investimento nosso são nas coisas eternas. Porque muitas vezes nós focamos naquilo que é passageiro, né? Mas a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós vivemos num mundo hoje onde nós estamos caminhando, né, nesse tempo pós-moderno, e estamos vendo uma situação difícil no mundo, e nós vamos aprender, mediante aquilo que Deus colocou no meu coração, princípios que eu tenho aprendido com o Eterno e que tem dado certo. Porque quando a gente deposita no Eterno a confiança, Ele traz sobre nós prosperidade, traz vida, traz saúde, traz bem-estar, alegria, shalom. Então eu quero nessa noite falar para vocês sobre o que é o verdadeiro, né, empreendedorismo. Como nós podemos relacionar nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Vivemos muitos conflitos nos dias de hoje, né? E nós precisamos então de uma direção de Deus. Eu quero que você abra o seu coração para receber essa ministração. Talvez para muitos aqui não seja nada novo, mas para alguns possa sim ser. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela se renova sempre. E eu creio que cada um de vocês, que são mulheres, que estão aqui buscando por algo melhor na sua vida. Eu creio que Deus, através dessa ministração, Ele pode abrir um norte, um caminho para que você possa chegar aonde o Eterno tem para você. Porque Deus tem para nós sempre a melhor porção. O significado de empreendedorismo. Nossa, eu até multipliquei a palavra aqui, né? Ali, ó. Capacidade, vamos ler? De projetar novos negócios, ou de idealizar transformações inovadoras, ou arriscar em campanhas e empresas. Vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Reunião dos conhecimentos e das aptidões relacionadas com essa capacidade. Quem é aqui empreendedor? Não tem nenhum empreendedor aqui? Se você é um empreendedor, você tem isso aqui. Você projeta, né, negócios, você idealiza transformações dos seus negócios, você vai inovar seus negócios, você vai arriscar os seus negócios, você vai divulgar a sua empresa, o seu trabalho, você vai criar projetos. Então, eu creio que de alguma forma, cada um de nós aqui é um empreendedor. Seja de uma coisa ou outra. Todos nós vivemos sonhos, visões e projetos. Mas eu queria focar algo aqui, queridas, que hoje nós estamos vivendo num tempo, ou seja, né, uma fase de uma era moderna. Quem é moderno aqui? Ninguém é moderno? Todos nós somos modernos. Modernos é a atualidade, aquilo que você vive hoje, algo novo, que você está vivenciando, né? Então, o que nos faz entender que não podemos ser passivos à cultura que nós vivemos na nossa época.
Tem sido fácil viver nessa época, irmãos? Não. Eu queria ter vivido naquela época, sabe? Que havia a livre troca, né? Você trocava, ganhava e todo mundo participava, né? Acho que deveria ser bom, né? E isso está lá onde? Em Atos dos Apóstolos, né? A Bíblia fala que o povo de Deus, como é que eles viviam? Um ajudando o outro, ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade, porque todo mundo era empreendedor. Todo mundo investia no outro. O problema nosso é que nós queremos investir em nós mesmos, né? Por isso que às vezes nós atrapalhamos um pouquinho o que Deus tem para fazer em nós. Mas em vários momentos da história da civilização humana, tivemos grandes formadores da opinião e da cultura dessa sociedade. Tivemos vários movimentos e em todas as culturas do mundo, pessoas responsáveis por formar uma geração que está nascendo e transformar no modelo que aquela sociedade precisa. Eu creio que desde que o mundo foi feito, em todos os tempos, nós vivemos tempos diferentes, né? Por exemplo, o dia de hoje, ele foi futuro, ele foi futuro, né? Porque você pensava no dia de hoje. Amanhã é futuro, mas amanhã você vai estar vivendo o presente. Então eu creio que em cada época da história, levantou-se homens e mulheres com visão, com maneiras de querer transformar as coisas no mundo. E eu queria falar um pouquinho dessas eras que nós vivemos, na qual uma delas é a cultura grega. Essa cultura grega que nós vivemos, né? Ela traz toda a educação, no qual a ideia deles era uma ambiguidade helenística, ou seja, eles queriam formar um povo só, uma língua só. E será que eles estão tentando fazer isso de novo? Existe uma nova era aí, né, irmãos, que estão tentando, né, exterminar um bocado de gente, principalmente os crentes que servem o eterno, né, para formar uma sociedade assim. E o que nós podemos ver é que na cultura grega, o foco era quem? Aquiles, né? A figura de um homem herói, corajoso, destemido. Era uma sociedade que buscava formar pessoas guerreiras. Mas nós também tivemos uma outra sociedade, que é a sociedade medieval. Essa sociedade, ela tinha uma forma de pensar e se chamava de escolácio, porque quem focava todo ensinamento era um homem chamado Tomás de Aquino, e ele dividia o mundo em duas dimensões, uma carnal e outra espiritual. Mas o que aconteceu naquele tempo? As pessoas começaram a pensar na sua espiritualidade, porque muitas pessoas misturam o que é ser espiritual com espiritualizar as coisas. O que eles fizeram? Eles voltaram os pensamentos deles mais para o lado espiritual. Foi daí que surgiu os grandes monastérios, né? Não sei se vocês lembram que as pessoas ficavam enclausuladas nos monastérios, homens e mulheres, se isolavam da sociedade, achando que o isolamento causaria neles um crescimento espiritual maior. Vamos isolar desse mundo aí fora e vamos viver aqui, e aqui nós vamos ser melhores. Mas nós tivemos também um outro período, que é o racionalismo, né? O racionalista, que também tem o nome de iluminismo. Todos os que estamos aqui temos uma influência educacional do passado. Coisas que nós vivemos desde as eras antigas, nós, né, estamos pegando um pouquinho de tudo isso. E quem focava, né, a era do iluminismo era um homem chamado Descartes. Ele dizia assim: penso, logo existo. Ele foi responsável por criar essa divisão do homem que pensa e do homem que tem o corpo no mundo. Ou seja, o homem do pescoço para baixo é o corpo e do pescoço para cima era a razão, né? Então foi daí que surgiu a época daqueles homens da matemática, né? Mas essa era, eles tentaram desprezar a ideia de Deus. Não precisamos de Deus, porque nós temos uma mente que raciocina, que pensa, podemos criar, projetar, fazer grandes coisas. E Deus, queridos, não aprovou essa era, porque era uma era que descartava Deus. A razão tinha prioridade. Mas o que aconteceu então? Isso que você está vendo ali.
Isso resultou na sociedade que temos hoje, uma sociedade liberal, industrial e capitalista, uma sociedade individualista. O que os grandes homens pensaram? Vamos usar este negócio chamado individualismo a nosso favor. Assim criaram um negócio chamado mercado, outro chamado economia, e vamos usar o ego das pessoas, este espírito de competição a favor do mercado. Você trabalha para quê? Pensando no seu vizinho? Em sustentar ele? Será que nós vivemos hoje numa era assim, egoísta? Que nós estamos muito preocupados com o nosso crescimento, né? Nosso desenvolvimento. O que isso também veio a fornecer? O mercado, né? Que é uma livre concorrência. Você tem alguém que concorre com você no mercado? O mercado é grande, não é, irmãos? Então o que seria isso? O mundo capitalista sem sucessos? Então por que o homem começou a ficar centrado no seu próprio ego para que ele pudesse crescer e prosperar? Porque agora o indivíduo ele pensava nele. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Uma época em que todos nós estamos focados em nós mesmos. O que é o mercado individualista? Eu estou abrindo aqui o caminho, viu, irmãos, para você compreender qual era você e eu estamos vivendo. Que tipo de empreendedor eu sou, né? Nós não estamos aqui para aprender, mas nós vamos chegar ainda aonde o Eterno deseja falar conosco. A ideia deles era o seguinte: olha, gente, o mundo precisa do seu individualismo, o mercado precisa de você, seja egoísta e competitivo, precisa de jovens e crianças, adultos que querem se impor, enquanto o sujeito está em depreciação, em detrimento do outro. Ele precisa dessa guerra dos egos, de provar um para o outro quem é melhor, quem é mais competente. Isso produziu o quê? Uma geração, ou seja, uma educação egoísta. Mas qual foi a resposta de Deus para esses? O que está escrito ali na palavra? Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque quando nós pensamos que somos suficientes demais e que não precisamos da ajuda de Deus, Ele vai nos abater. E por que nós estamos vivendo hoje uma sociedade assim? Egoísta, e as pessoas choramingando por todos os lados, né? Mendigando muitas vezes porque nós não compreendemos e não andamos na obediência de Deus. Mas mediante tudo isso, o que nós temos visto? Talvez uma dessas fotografias aí é a realidade da sua vida. Ali nós estamos vendo casamentos fracassados. Por quê? Porque hoje muitas mulheres são pai e mãe ao mesmo tempo. Nós também temos filhos desnorteados. Quem é pai aqui está sofrendo com um filho adolescente, com essa geração aí? Muitos não conseguem alcançar a capacidade. Por que os nossos filhos muitas vezes estão desnorteados? Porque nós vivemos hoje uma sociedade egoísta que nós ditamos para as pessoas: você tem que crescer, você tem que competir, você tem que ser assim, você... Entende? Queridos, nem todo mundo nasceu para ser doutor. Porque se todo mundo resolver ser médico, aonde vai estar os pedreiros? O pintor, o padeiro, não é? Então, não significa porque o filho do vizinho formou em direito que o seu também tem que formar. Nós temos que criar uma cultura de pessoas educadas e centradas na palavra de Deus. Essa é a sociedade que nós precisamos buscar. Mas também nós vemos hoje uma família fragmentada. A família tem uma dinâmica interna que é sustentada pela correta atuação dos atores que estão dentro dela. A família é um tripé: pai, mãe e filhos. Se um dos pés quebrar, a família está manca. E hoje nós vivemos a sociedade de famílias manca. Porque o pai não é mais pai, a mãe não é mais mãe e os filhos são os dois. Porque hoje são os filhos que mandam dentro de casa. E os pais estão sofrendo pressão porque os filhos
eles não conseguem desenvolver muitas vezes a sua capacidade e obrigam os seus pais a dar a eles aquilo que os pais não têm condição de dar. Vivemos uma sociedade de querer. Esquecemos que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser, né? Nós tivemos também 2 momentos culturais que, infelizmente, eles trouxeram, né, sobre o mundo. Eles ensinaram algumas coisas que destruíram a questão da família. Um deles, né, que é, vamos falar lá em inglês aí, gente, Woodstock, né? Qual que foi esse movimento? Foi na década de 1960, mais ou menos, né, quando eu nasci. E foi a época que começou o liberalismo sexual. A partir daí, o jovem, ele tinha total liberdade sexual. Uma coisa que era como algo guardado pela família, santificado, passou a ser banal. E o que essa sociedade de tempos em tempos vem trazendo? O que nós estamos vendo aí, essa cultura dentro das faculdades, homens e mulheres fazendo sexo, obscenos, andando nu. Olha que aberração, a que ponto nós chegamos, porque hoje nós estamos vendo uma sociedade com um pouquinho de cada coisa do passado. Uma mistura, uma Babilônia. A Bíblia chama isso de Babilônia, né? E igreja, povo de Deus, vocês precisam sair da Babilônia. Nós precisamos sair dessa mistura e não estar envolvido com isso que o mundo tem oferecido para nós. Mas houve também um outro movimento, que é o movimento feminista, onde eles masculinizaram as mulheres. Hoje as mulheres deixaram de ser mulher para ser homens, né? E eles dizem que era a ideia da era da mulher e ela tinha que ter liberdade profissional. Isso que você hoje vive, queridos, é uma apelação do mundo. Porque Deus nos criou com sabedoria e qualificados. Mas o mundo, eles querem impor regras para nós. Querem ditar as regras. Mas como já foi falado aqui na primeira ministração, o que nós precisamos de estar centrado naquilo que Deus tem para nós. Você, como mulher, já perguntou para o Eterno se você está na posição certa que Ele quer? Será que nós estamos agradando a Deus com a nossa própria vida? O que nós podemos ver aqui? Que essa sociedade, ela quis transformar a mulher como um homem, e hoje você não sabe mais definir quem é homem e mulher, porque até essa ideologia de gênero aí, o que ela trouxe? Você não precisa definir o seu sexo, você escolhe o que você quer ser. Você nasceu como um ser humano e você escolhe o que você quer ser. Então hoje nós temos muitas mulheres masculinizadas e muitos homens afeminados. Por quê? Isso foi embutido na nossa mente. E que cada um pode viver o seu próprio ego. E nós queremos aprender com a palavra de Deus algo interessante. Olha o que o Senhor nos ensina agora. O que entendemos hoje por inserção da mulher no espaço que era do homem, envolve na masculinização da mulher. Porém, o que precisamos é de um movimento Nós estamos precisando de um movimento feminino agora? Nessa época que nós estamos vivendo? Sim, irmãos. Nós precisamos nos posicionar como mulheres. Precisamos ser femininas. E a mulher feminina, ela tem tantas características que ela pode fazer tantas coisas que o homem não pode. Vocês sabiam que no judaísmo as mulheres são isentas de certos compromissos dentro da sinagoga? Sabe por quê? Porque os homens judeus entendem que a mulher é muito mais elevada espiritualmente do que o homem. A mulher, ela tem algo maior do que o homem. A mulher, ela pensa, ela fala, ela age, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser espiritual, ela pode trabalhar, mas o homem não. E por que os homens judeus, eles são obrigados a orar 3 vezes por dia e ficar lá orando e recitando Siduri na presença de Deus? Porque eles têm que memorizar
trazer a memória deles o tempo todo, que eles têm que servir a Deus. Mas as mulheres, elas servem a Deus lavando roupa, arrumando cozinha, cuidando dos filhos, do seu trabalho, como médica, como advogada. Porque elas conseguem trazer a espiritualidade, a presença de Deus naquilo que ela está fazendo. Isso é nobre. Nós somos tão valorizadas pelo Eterno, como eu disse no início, que Ele nos compara à sua noiva. E será que nós, como noiva do Mashiach, estamos qualificadas nessa posição que o Eterno quer que nós sejamos? O que nós podemos ver então? Como nós precisamos trazer de volta a nossa feminilidade? Vamos ler lá? Primeiro, valorizar a mulher enquanto mulher. Valorizar a sensibilidade feminina. Valorizar as peculiaridades sexuais da mulher. E valorizar a criatividade da mulher. Esses dias a gente estava aqui preparando esse ambiente, né? E eu olhando assim, né? Como que a mulher é tão habilidosa, né, irmãos? Criativa. Olha que coisa boa, né? Que Deus fez, né? Então, nós mulheres não precisamos ser transformadas em uma coisa para que nós possamos ser aceitas no meio da sociedade. Você não precisa andar nua, expor seu corpo. Você não precisa estar agindo como um homem para você ser aceita. Você precisa ser mulher, porque a Bíblia nos ensina a ser mulher. Você vai ver o que a palavra de Deus diz. Ali tem algumas palavras em hebraico. A palavra Rai, que significa existência, e a palavra Haim, que significa vidas. Vocês sabiam que Eva, o nome dela não é Eva, o nome dela é Havá. E o que significa Havá? Vamos aprender o que significa Havá? O nome hebraico Havá é o primeiro que vem, é o primeiro nome que a gente conhece ali na palavra de Deus. Porque o nome de Adão, né, significa terra, não é isso? Homem da terra. Sabe o que significa Havá? Significa Imakohai, a mãe de toda vida. Isso está escrito lá em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 20. O nome Havá deriva da palavra hebraica Rai. Todo Shabbat a gente fala Lehai, a vida. Mulher significa vida. Estão felizes, não? Nós somos vida, aquela que vive. E você vai entender por quê. Havá personifica tanto a essência da própria vida e a capacidade criativa para conceder aquela vida a outros. Não existe nenhum homem nessa terra independente de uma mulher. Porque o homem, para nascer, ele depende de uma mulher. Aplauda! Então nós podemos entender que a mulher tem muito mais potencial do que o homem. Porque ela é vida. Ela produz vida. A ideia de mãe de toda a vida é uma expressão somente a capacidade de fazer alguém nascer fisicamente, mas também de criar, de nutrir, né? Porque nós, como mães, o que a gente faz? A gente gera um filho, alimenta o filho, cuida do filho. O filho já casou e você ainda continua sendo mãe dele. Porque mãe é mãe para toda a vida, né? Então, o que nós podemos ver? Que a mulher, ela tem essa capacidade, é um potencial que existe dentro dela e que ela pode realizar tantas coisas, principalmente se ela estiver centrada na vontade de Deus. A mulher tem muito mais habilidades do que o homem. A mulher consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Sabe por quê? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Mas a segunda interpretação do nome de Havá, Eva, se focaliza em sua conexão com a palavra Havaiá, que significa experiência. Diga aí, eu sou experiente.
Então o nome de Ravá também significa experiência. E não somente mãe da vida, mas ela também representa a experiência de vida. Queridos, dar à luz não é fácil, né? E a gente experimenta a dor quando a gente dá à luz um filho, não é? A gente já começa a sofrer, né? Então, queridos, Ravá também significa isso. Mas existe um terceiro significado. Que também essa palavra deriva de um versículo que está lá em Salmo 19:3, que diz assim: noite após noite expresso o conhecimento. Ou seja, a palavra hebraica para expressão é a palavra Ierhavê, que também está relacionada à palavra Ravá. Então, queridos, hoje nós já começamos a aprender que a mulher, ela é tão experiente, ela é tão essencial nessa terra, que ela compartilha algo com Deus. Ela é tão empreendedora que Deus separou a mulher para a capacidade de criar, procriar, educar. Você sabia que a mulher, ela é médica dentro da sua casa, professora, ela dá aula de matemática, português, ela é cozinheira, lavadeira. Nós somos especiais, sim ou não? Você é feliz de ser mulher? Eu sou, irmãos. Mas, finalmente, esses três significados trabalham em conjunto. Como pode Ravá, a primeira mulher, representar a mãe de toda a vida? Através da experiência, como expressão, e através da expressão, como experiência. Ela dá à luz toda a vida. Deus é maravilhoso, né? Por quê? Deus pega uma semente e faz desenvolver aquela sementinha, uma coisa assim, né? Você já pararam para pensar? O potencial que você tem de criação, que Deus te usa para trazer à luz o mundo, os filhos dele? Que nós somos o útero que Deus usa para gerar filhos? Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas Deus usa a mulher para criar esse ambiente onde gera um filho. Isso é um potencial muito grande, irmãos. Isso é algo tão maravilhoso de Deus, porque a gente carrega dentro do ventre, né, a própria natureza do nascimento. Entretanto, o processo da maternidade não termina com o nascimento físico, pois ela continua a cuidar dessa vida, alimentando, sustentando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando você pega um bebê, você tem que ter todo o cuidado, né? Até ele aprender a caminhar sozinho. Vocês sabiam que o único animal que depende de alguém ensinar a andar é o homem? Os animais já nascem andando. O cavalinho, na hora que sai ali no ventre, não é assim os animais? O passarinho já vai nascer, já está voando. Mas o homem, ele precisa aprender. E Deus escolhe quem? Uma professora dentro da sua casa, para ensinar seu filho os primeiros passos, ensinar a andar. O que eu posso dizer com isso? Que o papel da mulher, queridos, é como se ela fosse parceira de Deus na criação. Você é parceira de Deus na criação. Isso é privilégio nosso. Mas nós não viemos aqui para falar só disso. Nós viemos falar do quê? De uma mulher empreendedora. Eu sei que todos aqui já conhecem de cor e salteado Provérbios 31. Mas eu acredito que hoje Deus tem que falar nesse capítulo dessa passagem da Bíblia algo que talvez você ainda não tenha aprendido. E você vai descobrir quem é a mulher empreendedora. Amém? E eu tenho certeza que todas vocês vão sair daqui. Nossa, não sabia que eu tinha tanto valor. Não imaginei que eu era uma pessoa de tanto valor. Amém? O nosso papel aqui, irmãs, é levantar as nossas vidas. Porque eu tenho visto tantas mulheres hoje na depressão, angustiadas, sofrendo. Você pode estar com problema no seu casamento, pode estar com problema no seu filho, mas você é uma mulher. E mulher tem um lugar especial
especial, independente da condição ou do deserto que você vive. Deus está com você. Nós temos que entender isso, que nós somos parceiros no reino de Deus. Nós estamos aqui sendo usados por Ele para que possamos dar vida a alguém. Porque você é mulher e você nasceu para dar a vida. E lá em Provérbios 31, 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Vamos mudar essa frase aqui, vamos dizer assim: mulher empreendedora, quem achará? O seu valor supera o valor de muitas joias. A Sheikh Hayil, mulher virtuosa. Eu queria ensinar algo para vocês aqui. Vocês trouxeram a Bíblia? Então leia na sua Bíblia, capítulo 31 de Provérbios. Você vai ver que na sua Bíblia, cada versículo de Provérbios 31, a partir do versículo 10, observe, 10, você vai ver que não está colocado o número dos versículos, mas está colocado o quê? Letras hebraicas. Na sua Bíblia não está letras hebraicas? Por que colocaram isso aqui? Somente nesse capítulo da Bíblia e no Salmo 119 foi colocado as letras hebraicas. Com que língua que vocês acham que Deus conversava com Adão no Jardim do Éden? Era em português? Não, era em hebraico, não era? Então, querido, significa que o hebraico, ele tem mistérios que você hoje vai aprender. Você vai aprender qual é o verdadeiro valor de uma mulher. É interessante que cada uma das letras hebraicas, estão vendo as letras lá? No hebraico, as letras, elas são números. O Aleph, que é a primeira letra, é o número 1. O Beit é o número 2. O Gimel é o número 3. O Dalet, número 4. O Ré, 5 e assim sucessivamente, vocês estão vendo ali. Então, cada letra, ela tem um valor. E eu gostaria de explicar para vocês por que Salomão, que é o escritor de Provérbios, ele colocou essas letras hebraicas ali. Porque Salomão era um homem que entendia muito de mulheres. Sim ou não? Teve tantas. Mas a Bíblia diz que somente uma ele amou de verdade. E essa ele não pôde tê-la. Por isso ele sonhava. Comparou a mulher virtuosa como uma mulher que serve ao Eterno. Era a mulher que ele desejava ter. Mas aqui a gente aprende com Salomão coisas interessantes. Então agora você já sabe que as letras do hebraico são 22 consoantes. No hebraico não tem vogal, somente consoantes. E essas letras, elas também são palavras. A letra Aleph significa boi, o Beit significa casa, porque no paleo hebreu não se escrevia números nem letras como hoje. Eram desenhos e hieroglifos, que eles iam talhando os desenhos, aquela letra, aquele desenho representava uma letra, compreenderam? Então a letra Beit, que é a letra B para nós, no paleo hebreu eles desenhavam uma casinha. Então a pessoa sabia que aquela casinha era Beit, casa. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Eu queria que alguém trocasse meu microfone aqui, que está falhando. Quem puder. Então, o que nós podemos ver? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. O que Deus vai trazer para nós agora, e você vai ficar assim, maravilhado com o que nós podemos aprender aqui. É interessante que, como eu falei, essas letras, elas revelam para nós alguns segredos, né? Então vamos ver o que a gente vai encontrar nas letras. Se as letras são números, nós podemos somar as letras, não podemos? Isso se chama gematria. Ou seja, você soma as letras do hebraico e descobre uma palavra. São segredos que Deus deixou para nós. Por isso que é bom aprender o hebraico, irmãos. E quem que estiver disposto a aprender, nós podemos, né, fazer uma turma e vamos estudar o hebraico. Quando nós pegamos todas as letras hebraicas, são 22 letras, as 22 letras, e você soma todas elas, ou seja,
Aleph com Bet, com Gimel, ou seja, 1 mais 2 mais 3. Som. O que é que nós podemos ver ali? Nós vamos encontrar o número 1495, que é a soma das 22 letras. Mas se você desmembra, alguém sabe fazer equação aí? Empreendedoras têm que saber fazer conta, gente. Matemática. Você desmembra o número e soma o número. 1495. Somando as letras, entenda que ali são letras, ok? Mas você pega os números e soma, nós encontramos o número 19. Mas como você soma 1 e 9, vai encontrar o quê? Que valor você tem? A mulher é o número 10. Sabe o que é isso? É algo completo. É algo maduro. Entende? Porque o número 10 na Bíblia, ele fala de algo que já é completo. Deus te fez de forma completa. Deus te fez de forma perfeita. Não importa a sua cor, não importa se seu cabelo é assim, assado, não importa se você é magro ou gordo, você é mulher perfeita. Porque o exterior não manda no que é interior. Porque a Bíblia chama a mulher interior. E nós precisamos ser essa mulher interior. E quando nós somos mulheres que vivem o interior, nós vamos cuidar do lado exterior, porque nós refletimos o melhor de Deus. E é tão interessante que Salomão começa a escrever esse provérbio no versículo 10. Então o que Deus quer nos ensinar aqui hoje? Que Ele quer que você valorize tudo que você é. Queridos, tem gente que entrou aqui hoje numa derrota, num baixo astral, desanimado, sabe? Se sentindo assim nada. Mas Deus está aqui nessa noite para te dizer isso. Você é 10. Valorize-se como mulher. Não importa a circunstância que você vive. Você é perfeita. Você é algo que Deus fez de forma perfeita. Mas o mais interessante ainda é que no hebraico nós encontramos um acróstico. O que é acróstico? A gente junta várias frases e forma uma palavra, né? Então, o que está escrito ali? Quem pode encontrar uma esposa exemplar? Seu valor excede ao de pérolas. Vamos lá saber quem são essas pérolas? Peraí. Ali está escondidinho, mas o que eu vou falar agora está relacionado a essa mulher magrinha, mas forte. E ali nós temos 2 bois carregando um arado. A primeira letra do hebraico, vou voltar a letra para vocês saberem qual é. A letra número. Qual é o significado dela? É boi. Quando você fala Aleph, você está falando boi. O que significa boi? Ele é símbolo de quê? De força. Quando Salomão escreveu isso, ele estava olhando e falando: a mulher é símbolo de força. Porque a mulher consegue carregar um bebê 9 meses no seu ventre. Ela enfrenta dores, ela enfrenta tempestades. Por isso que Salomão diz: quem pode encontrar uma esposa nota 10? Porque ela excede as joias. Tem muito mais valor do que joia, sabe por quê? Porque joia é algo que perece. Mas você foi feita para ser eterna. Deus te deu força. E é tão interessante aqui que a força da mulher, sabe onde você encontra a sua força? Na oração. Sabe por que eu entendo isso? Porque a letra Aleph, vamos voltar lá de novo. A letra Aleph, você vai ver uma risca assim, não é? Um bracinho para cima e o outro para baixo, não é assim? Aquela letrinha inclinada ali é a letra Vav, que é o número 6, que é o número do homem. O que a letra Aleph representa? Representa uma mulher com a mão para cá. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Esse é o Vav, inclinado.
Essa é a letra Aleph. A mulher, ela é a ponte que liga o homem a Deus. Por isso que na oração nós encontramos força. Porque você é intermediária. Deus nos criou para interceder. Deus nos criou para buscar a presença dEle. E Ele nos deu essa capacidade, essa força. E por que eu coloquei lá a foto de 2 bois carregando um arado? Vocês sabiam que quando Yeshua disse aquele versículo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu e aprendei que sou o quê? E o que mais? O que representa o jugo de Yeshua? Vocês sabiam que o jugo é quando um boi, ele não tem força suficiente para levar o arado, então eles colocam 2 bois, porque um sustenta o outro. Sabe o que Yeshua está dizendo ali? Eu sou esse boi que está do seu lado para te levar junto o arado que você talvez não tem força para carregar, mas eu estou junto com você. O meu jugo é suave, e quando você anda comigo, trabalha comigo, quando você está comigo, você tem a força. Ele nos sustenta. Queridos, é maravilhoso saber disso, porque nós somos parceiros do reino dos céus. Nós estamos aqui como mulheres trabalhando para o eterno. Não importa se é médica, se é faxineira, se é lavadeira, se vende isso, se vende aquilo. Você foi feita para ser parceira de Deus nessa terra, para trabalhar junto. E sabe o que acontece? Quando você anda junto com Yeshua, Ele suaviza o seu fardo. Sabe por que, mulher, seu casamento muitas vezes está pesado? Porque Yeshua não está junto. Sabe por que as dificuldades vêm? Porque Yeshua não está junto. Mas coloque Ele para carregar o seu jugo, e Ele vai te colocar uma leveza. Amém? Então nós somos a letra Aleph, força. Mas existe a segunda letra, Beit. Beit significa casa. A casa, ela representa o quê? Um lugar de acolhimento, abrigo. Então Salomão, quando disse isso, ele disse: seu marido confia nela de coração, e ela trará muitos recursos. Ou seja, você, mulher, é a casa onde seu marido deposita confiança, aonde seus filhos depositam confiança, aonde as pessoas de fora depositam confiança, porque você é aquela que acolhe, aquela que abriga. A mulher, ela é chamada de fundamento da casa. No judaísmo, eles entendem assim. Sabe por que nós encontramos aquela frase, dona de casa? Isso aí, queridos, não é algo para nos diminuir, não. Tem pessoas que têm vergonha quando vai chegar em um lugar e pergunta: qual a sua profissão? E ela diz: do lar. Sou do lar. Não, queridos, não tenha vergonha de dizer: eu sou uma dona de casa. Sabe por quê? Porque eu sou o fundamento da minha casa. Eu sou a base, eu sou coluna, eu sou sustento. Tira as mulheres da igreja para ver o que acontece. Tira as mulheres de dentro de uma casa para ver se os homens conseguem alguma coisa. As mulheres têm o seu valor, porque a mulher também é a casa aonde o homem entra. Eu não queria que tivesse homem aqui, irmãos. Sabe? Tem uns curiosos que vieram, mas eles vão tampar o ouvido aí, mas vão ficar felizes. A mulher é a casa aonde o homem, para que ele entra? Para gerar filhos. E Deus se alegra com isso, porque Deus abençoa esse momento da sexualidade da mulher, porque Deus está ali junto com aquele homem, operando milagres, trazendo à existência vidas. Já pararam para pensar sobre isso? Por isso, cuidado com a sua sexualidade. Nos seus momentos especiais, lembre-se que Deus está ali, e você é a casa que vai causar prazer para seu marido. Mas tem muita mulher deixando o marido triste. Tem muita mulher que está cheia de coisas, porque é tão empreendedora, só lá fora, mas esquece que ela tem que ser empreendedora dentro da sua casa.
Assim como você causa prazer ao seu chefe lá fora, você precisa causar prazer na vida da sua família. E eu estou falando de prazer sexual apenas não, queridos, de causar um momento gostoso, prazeroso, do marido chegar em casa, sentir prazer de estar em casa, dos filhos estar bem. Nós aqui causamos um ambiente para que a nossa família seja bem aceita dentro do nosso lar. Então nós somos também Beit, nós somos casa, porque nós somos mulheres acolhedoras. A mulher é a casa que dá crescimento, que dá vida, ou seja, ela abriga os filhos no ventre. E é tão maravilhoso, né, irmãos, quando a gente vê uma mulher grávida, porque vocês sabiam que quando uma mulher está grávida, Deus a cerca de uma maneira que ela fica tão cheia de unção de Deus, que se ela colocar a mão sobre o enfermo, eles podem ser curados. Porque Deus está nela, gerando vida. Tem mulher que está grávida, não pensa sobre essas coisas, que Deus está sobre ela, movendo aquele feto lá dentro, dando vida àquele feto. Ela está junto com o Eterno nessa parceria. Por isso são momentos difíceis, são, porque tudo que vai ser bom dá trabalho, irmãos. Gerar um filho não é fácil não. Mas depois, quando o neném nasce, você nem lembra a dor que sentiu. Porque o prazer de ver aquela carinha, você diz, valeu a pena todo o meu sofrimento. Amém? Mas nós temos também o Gimel. O Gimel significa camelo. Qual que é o papel do camelo? Carregar cargas. Ela trabalha para fazer o bem, não mal, todos os dias da sua vida. É isso que está escrito na palavra. A mulher é como um camelo que consegue carregar cargas. Sabe aonde? No meio do deserto. Quem está passando aqui pelo deserto? Mulheres, você que está carregando a carga. O marido está lá, né? Desesperado, cheio de dívidas, cheio de problemas. E a mulher está lá carregando a carga junto com ele, suavizando o fardo dele, né? Porque na unidade Deus estabelece a bênção. E quando nós atravessamos o deserto, nós somos como esse camelo. Mas sabe o que acontece? O camelo, ele, antes dele atravessar o deserto, ele bebe muita água. E ele bebe aquela água porque ele sabe que no deserto ele não vai encontrar água para beber. Então ele fica tão cheio daquela água que ele consegue enfrentar a seca do deserto. Eu e você, como camelo de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Eterno, para que no momento de atravessar o deserto, sejamos como um camelo que sustenta a nossa família nas costas. Vamos levar a nossa família nas costas. E sorrindo, viu? Sorrindo. E guiando eles no caminho certo, porque haverá uma Canaã logo ali na frente. O deserto não é um lugar de morar, irmãos. Lá não se constrói casas, só tendas, porque nós sabemos que é um lugar de passagem. Por isso esse deserto que você vive hoje, fica tranquilo, daqui a pouco vai ter um oásis lá na frente, e você vai beber muitas águas, saciar sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, e vai ser aquela festa, né? Uma coisa que eu coloquei aqui que eu achei interessante é que as mulheres, elas foram usadas na construção do tabernáculo. Sabe o que elas fizeram? Elas doaram todas as suas joias. Elas doaram espelhos. Você sabia que aquela bacia que o sacerdote, que nós chamamos bacia de bronze, foi feita com os utensílios que as mulheres doaram? E sabe para que funcionava aquela bacia? Quando o sacerdote ia entrar no tabernáculo, ele precisava lavar as mãos naquela bacia, e ele tinha que ver o rosto dele naquela bacia, naquela água. O que a gente aprende com isso? Que nós, mulheres, somos espelho para os nossos maridos. Somos espelho para os nossos maridos. Eles precisam ver em nós o rosto deles refletido. É algo sério, mas às vezes nós não estamos nos comportando como espelho. Porque quando eles olham para nós e vê toda a glória do Espírito de Deus, eles ficam constrangidos. Eles pensam, eu preciso consertar minha vida, porque minha mulher é uma mulher santa, separada,
uma mulher cheia desse brilho. E Ele vai se ver em nós. E você pode transformar a vida do seu marido, se você for essa que flui como uma joia rara, como um espelho para a vida da sua família. A mulher também, como camelo, ela representa o homem caminhando para a frente. Olha aquela letrinha lá. Como é que parece aquela letrinha? Uma pessoa em pé assim, não é? É o que? O homem. Todas as letras hebraicas representam o homem. E deixa eu dizer mais. Todas as letras hebraicas representam Yeshua, o homem. Yeshua, nossa referência. Nós mulheres precisamos de copiar e imitar o nosso Mashiach. Então nós estamos o quê? Caminhando para... Mulher empreendedora que anda só para trás, meu filho, não vai conseguir nada. Temos que caminhar para a frente. Não deu certo isso aqui não? Caminha. Está difícil? Caminha. E Yeshua ainda disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Ele, queridos, tudo fica mais fácil. Mas a mulher de valor, ela não mede esforço. Está ali, ó. Carregando o marido nas costas, trabalhando, pegando pesado. E ainda consegue carregar esse tanto menino dentro da barriga. Já pensou, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso. Mas vamos lá para a outra letra, porque nós temos que correr. Ali nós encontramos a letra Dalet, que é o número 4. A letra Dalet, ela representa porta. Quando você fala Dalet, você está falando porta. E lá no versículo diz assim: procura suprimentos de lã e de linho e trabalha com as mãos dispostas. Ou seja, a mulher é muitas vezes a porta de solução da família. Ou seja, ela é facilitadora. Mulher empreendedora, ela facilita as coisas, mas tem mulher encrenquinha. Ela é encrenca dentro de casa, ela é encrenca no trabalho, ela é encrenca nas amizades. Queridos, nós precisamos ser facilitadores. Yeshua, ele disse assim, que ele era a porta das ovelhas, a porta da salvação. É interessante que na Bíblia, na Torá, fala que nós não podemos juntar 2 tipos de panos, tecido. E ali está falando assim: a mulher procura lã, que é algo que vem do animal, da ovelha, né? E o linho, que é vegetal. E é interessante que Yeshua disse isso, para não misturar 2 tipos de pano, porque um é frágil, o outro é mais forte. Você costurar uma seda no linho, o que vai acontecer? Ele vai romper. E por que ele falou isso? Porque a lã, ela cede. Porque o linho é um pano grosso. Isso nos ensina que a mulher sabe trabalhar tanto com a lã, quanto com o linho. E quando nós trabalhamos os 2 tipos de material, nós encontramos na vida uma saída para o outro. Se não deu certo esse negócio que você está fazendo aí, eu estou vendendo umas roupinhas, mas não deu certo. Buscou, né? Vamos buscar algo então mais pesado? Vamos pegar algo que realmente não rompe? Agora vamos dizer uma coisa, queridos. A mulher, ela é a lã. E o marido é o linho. Amém? Essa combinação é perfeita. Sabe por quê? Porque nasceram um para o outro. Complementos. Mas aqui nós aprendemos isso, que o Senhor quer que você, como empreendedora, seja uma mulher que facilita também. Você tem que saber fazer negócio, meu irmão, né? Vamos para o próximo. A letra Ré. A letra Ré é a 5ª letra e ela representa a palavra cordeiro. Quando você fala Ré, você está falando cordeiro. O que é ser um cordeiro, né? O versículo lá está falando assim: é como aqueles navios mercantes que trazem de longe sua alimentação. O cordeiro, ele é símbolo de quê? De mansidão, não é? Eu peguei uma ovelhinha, queridos, lá em Israel. Eu fiquei doida para trazer o bichinho para mim. Que coisinha mais gostosa. Mansinho, sabe? Fica lá no seu colo quietinha. E a gente brinca com ela. Ela olha para você com aquele olharzinho assim, sabe? De humildade. Aquele olhar gostoso. Mas o que a gente aprende aqui? Algo muito interessante. Quem é o nosso cordeiro? Yeshua.
E o que Yeshua nos ensina? Ele disse que ele é manso e humilde. Então a mulher também, ela tem que ter as mesmas características de Yeshua. Ela precisa ser mansa e humilde. Cordeiro significa ser quebrado, pegar sementes, contemplar, né? E é tão interessante isso que a mansidão, ela vem através do fruto do Espírito. Então nós precisamos buscar essa mansidão, como a palavra cordeiro exemplifica aqui para nós. Mas também nós encontramos algo aqui interessante. A palavra vav. Vav significa prego. O nome de Yeshua tem 4 letras: Yud, Shin, Vav e Ain. A letra do Yud significa mão. O Shin significa dente. O Vav significa prego. E o Ain significa olho. Se você ligar a mão com o prego, o que você encontra? Cruz. Se você ligar o dente com o olho, o que você encontra? A lei. Yeshua é a graça, Yeshua é a lei. E ele nos ensina aqui que ele, como Vav, quando nós olhamos para o Vav, que é o número 6, que representa o homem, o que nós podemos ver? Que Yeshua, ele também foi o quê? Pregado, né? E nós também, como mulheres, queridos, nós também temos que entender. Quando você pega um prego, o que você faz com o prego? Você está conectando algo em outro, não é assim? Nós mulheres também temos que unir pessoas, unir negócios, fazer bons negócios, entende? Mas cuidado com a sociedade, com quem você faz, porque muitas vezes você pode cair no engano, né? Então a letra Vav significa prego, e ela representa o homem, e ela tem esse poder de conectar. E Yeshua, ele é o prego, aquele que nos conectou com o eterno nosso Deus. Mas nós temos ali o Zain. O Zain significa espada. Quando você fala Zain, você está falando espada. O que a espada representa para nós como mulheres? Quando você tem a espada na mão, para que você precisa da espada? Para lutar. Então a mulher, ela também é uma espada, porque ela tem que estar sempre pronta para lutar. Se você não se levanta na força do Senhor, que é a espada que nós temos da palavra, para lutar e combater aquilo que você vive diariamente, então você não vai conseguir se fortalecer. Nós temos que lutar, irmãos, revestir nossa vida de força, de coragem. E o texto diz assim: examine uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Isso aqui fala de empreender, ou seja, quando nós queremos empreender algo, vai exigir de nós o quê? Esforço. Nós precisamos esforçar, sabe? Às vezes a gente quer melhorar a vida, mas está sentado esperando a morte chegar. Use a sua espada, se levante e vai lutar. Mulher empreendedora, ela luta, ela corre atrás, ela vence as dificuldades, vence os inimigos, amém? Busca procurar alternativas de renda além do emprego tradicional. Talvez você hoje tenha um emprego, mas às vezes você precisa de um ganho a mais. Busca saber o que você pode fazer para melhorar o seu salário, para melhorar a economia dentro da sua casa, para trazer um salário melhor e poder ajudar seu esposo, né? Mas muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? Nós mulheres trabalhamos para sustentar a nossa vaidade. E às vezes nós colocamos nossos maridos aí em situação pior, porque a gente vai trabalhar fora e gasta dinheiro com coisas que não são corretas, e em vez de ajudar, a gente está aí trabalhando. E não adianta também você ir lá para fora trabalhar e ter que colocar alguém para cuidar do seu filho, que vai ganhar todo o seu salário. Então, nós precisamos de buscar crescimento com sabedoria, né? Mas você pode fazer algo dentro da sua casa, e isso exige de nós persistência. Eu estou falando aqui de negócios, querido, mas eu estou falando também da vida espiritual. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou focando não somente a sua vida secular, mas as coisas também com o eterno nosso Deus, o nosso chamado com Deus também. E é interessante que nós também precisamos buscar inteligência emocional.
O mercado para empreendedores é desafiador e, como dissemos, a persistência é essencial. O que a gente vê aqui? Que hoje nós encontramos muitas mulheres desequilibradas emocionalmente, porque elas não estão conseguindo conciliar a vida de casa, com o trabalho fora e a vida na igreja. Quando eu me converti, irmãs, tinha culto todos os dias na igreja à tarde. Quem estava lá? As mulheres. Hoje, onde elas estão? Nas grandes empresas. Está errado? Não. Mas nós precisamos saber dividir o nosso tempo. Primeiro Deus, depois as coisas. Outra coisa interessante, nós também temos que buscar um planejamento, ou seja, organização do negócio. Isso é um fator, irmãos, exige de nós, né, força e persistência. Se você quer melhorar a sua vida espiritual, você tem que orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar. E se você quer melhorar a sua vida financeira também, você precisa atualizar a sua vida. Ver o que está acontecendo no mercado, ver o que você pode fazer para buscar alternativas, para que você possa ter o seu sustento, não só seu, como também da sua casa. E a Mulher de Valor nos ensina isso. O RET é mais uma letra, e essa letra significa energia vital. Olha o que o versículo diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, quem é a mulher empreendedora? É aquela que reúne suas forças e se lança ao trabalho. Tem gente aqui assim? Tem não? Não tem gente trabalhando aqui, se esforçando? Somos mulheres empreendedoras. Nós estamos aqui, queridos, só para reforçar aquilo que você já é. Porque às vezes a gente precisa ouvir da parte de Deus, para a gente entender como nós somos especiais. Então nós precisamos reunir forças, para a gente conseguir conciliar a nossa vida na nossa casa, com o nosso trabalho, a nossa vida espiritual. A Bíblia diz assim, que nós também precisamos desenvolver habilidades. A Bíblia fala que você tem que buscar os seus dons e talentos, não é? Mas é em todos os aspectos, tanto os espirituais quanto o seu conteúdo secular. Então, se você tem habilidade para costurar, melhore nas suas costuras. Se você é uma boa vendedora, busque saber como vender melhor. Então, a gente tem que desenvolver, mas também precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Porque quando nós alimentamos as coisas espirituais, as coisas lá de fora funcionam melhor. Amém? A letra T, que significa serpente ou bastão, o versículo diz assim: vê que seus negócios vão bem, a lâmpada dela fica acesa de noite. O que é isso? A mulher, queridos, não fica só dormindo não, viu? Quem dorme demais não consegue progredir nem espiritualmente e nem financeiramente. Por quê? Não vai cair do céu. Exige esforço e você precisa ser o quê? Prudente. Aqui está falando de serpente. O que a serpente ensina para nós? Prudência. É interessante que Yeshua fala lá em Mateus 10, 16, ele diz assim: porque seus discípulos iriam, ele diz assim, sejam prudentes como? E manso como a? Por que Yeshua falou isso? Quando Yeshua disse para os discípulos dele assim, vocês vão sair por aí buscando as ovelhas, eles tinham chamado de buscar as ovelhas perdidas. Mas por que Yeshua disse para eles assim, sejam prudentes? Porque no meio das ovelhas havia lobo. Então nós também temos que entender que na nossa vida espiritual nós vamos encontrar lobos no meio das ovelhas. Assim como na nossa vida secular, cuidado com quem você faz negócio. Cuidado com quem você está sendo parceiro, porque pode ser um lobo que vai te colocar na prisão, porque vai estar com coisas enganosas. Então aqui nós precisamos ser como uma serpente nessa hora. Prudência, buscar fazer o que é correto, né? E a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que ele não caia. Ou seja, a nossa vida espiritual também, nós precisamos ser prudentes com ela. E se eu perguntar aqui hoje, como está a nossa vida espiritual? Queridas, eu quero fazer uma pergunta. Por que você aceitou esse convite? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu o convite? Mulheres empreendedoras.
Você focou a vida secular ou a sua vida espiritual? Sabe o que acontece? A gente sempre pensa no nosso ego, nas nossas necessidades. Mas Deus nessa noite está dizendo isso para você, que nós precisamos ser como essa mulher de valor, porque nós precisamos produzir em nós prudência e persistência daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? E aqui está dizendo que ela vê negócios. Então a mulher empreendedora, ela não dorme no ponto. Se você está vendo que o mercado está bom para uma área, corre lá, aproveita o campo. Se você está vendo que o Espírito de Deus está sendo derramado, querido, entra dentro. Anda com gente cheia da presença de Deus, não anda com gente derrotada, não. Porque a Bíblia diz que quando um cair, o outro levanta. Mas nós encontramos outra letra, Yud, que significa mão. O versículo diz: estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. O que a gente pode entender aqui? Que a mão fala de trabalho também. Isso fala que a mulher é empreendedora. Ela é incansável. Ela não se cansa. Ela está sempre em atividade, né? Elas sabem o que elas querem. Elas também entendem a necessidade de outras mulheres. Então elas vão buscar algo que elas vão alcançar as mulheres também. Eu vou criar um produto que eu sei que a mulherada vai gostar. Criatividade, irmãos. Porque homem não gosta de gastar dinheiro, não. Quem gasta dinheiro é mulher. Com as vaidades, com os perfumes, né? Com muitas coisas. Então nós vamos buscar algo que a nossa mão possa produzir, né? E é interessante que as pesquisas mostram que 80% dos gastos dos consumidores são controlados pelas mulheres, incluindo categorias como carro e produtos eletrônicos. Hoje as mulheres estão mais avançadas do que os homens, né? Mas o próximo é a letra que nós estamos mostrando, a mulher costurando, né? Só para a gente mostrar que a mulher trabalha com as mãos. A letra Kaf, né? O Kof, ela representa palma da mão. E o versículo diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. O que isso significa? Que a mulher empreendedora é aquela que, além dela cuidar da sua vida, ela também busca ajudar outras pessoas. Ela busca provisão para outras pessoas também. Porque é dando que um dia você já esteve numa situação difícil e alguém te ajudou. Divide o que você tem com outra. Ajude outras mulheres também no momento da dificuldade delas, né? Mas a outra letra é o Lamed. O Lamed significa aguilhão. O versículo diz assim: quando neva, não teme por sua família, já que todos estão duplamente agasalhados. Você sabia que o aguilhão, ele é um ferro, que ele é fixado numa extremidade. Ele é como se fosse um bastão. E ele é usado, sabe para quê? Para cutucar o boi. O que nós podemos entender isso aqui? Que nós precisamos alertar uns aos outros, precisamos ser como um aguilhão, cutucar a irmã, vai buscar mais a Deus, ora mais. Nós mulheres precisamos nos ajudar. E as mulheres que estão muito frágeis, que não podem ouvir uma palavrinha mais dura, sai dessa sensibilidade aí, ai, não me toque, você não pode falar isso comigo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que alertar uns aos outros e suportar a fraqueza uns dos outros. E as coisas de Deus têm que ser faladas. Às vezes a pessoa está lá mendigando, usa a verdade da palavra e acorda essa pessoa, cutuca ela e fala: ó, sai disso aí, minha filha. Vamos caminhar, vamos andar, sai dessa vidinha aí. Porque isso aí vai te levar para a sepultura, para a depressão, né? Então, queridos, o que nós podemos entender aqui? Além de significar aguilhão, significa algo glorioso, né? E nós precisamos buscar o estímulo para que nós possamos receber essa glória de Deus sobre nós. Mas a outra letra é a letra Mem, que significa água. O versículo diz: faz suas próprias colchas, veste-se de linho fino e de púrpura. O que a água faz? Para que a água serve? Para limpar, refrescar, matar a sede. A mulher empreendedora, ela é como água. Sabe por quê? Porque ela cobre e reveste a sua vida e ainda a dos outros. Deixa eu falar uma coisa aqui, mulher. Fica falando mal do seu marido para outras pessoas, né? Isso é sujar a sua família, sujar seu marido, seus filhos.
Guarde certas coisas com você diante do Eterno. Não exponha sua família à vergonha para ninguém. Deus não se agrada disso, porque o nosso papel é ser como água. E Yeshua nos ensinou isso. No momento que ele ia ser crucificado, ele pegou uma bacia, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava tirando a sujeira dos pés deles. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Ser água que limpa e não água que suja. Porque a nossa boca, ela pode muitas vezes matar, sujar. Então nós somos água. E além disso, quando fala aqui de vestir de púrpura, né? Isso fala que as mulheres lá no passado, na construção do tabernáculo, elas doaram seus panos vermelhos de púrpura. E sabe para que serviu aqueles panos de púrpura? Para cobrir o teto do tabernáculo. O que a gente entende com isso? Que nós mulheres precisamos dessa unção sobre as nossas cabeças, porque nós somos cobertura da nossa família. Nós cobrimos a nossa família, somos proteção para a nossa família. Num, a palavra num significa peixe. O versículo diz: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. É interessante que em Jerusalém tem 12 portas, e uma das portas significa porta dos peixes. Está lá em Neemias 3:3. É interessante que a porta, ela é chamada porta dos pescadores, né? Porta da dedicação profética, e fala de crescimento e reprodução. Então significa que o peixe, ele é símbolo de prosperidade e fartura. Então nós precisamos também ser mulheres que produzem algo que vai ser farto. Irmãos, eu estava fazendo, né, nós mexendo lá na cozinha, pensando em vocês, para fazer algo gostoso. Calma, calma, já vai sair o lanche. Mas come primeiro isso que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque isso pode mudar a sua história hoje. Se você lembrar de quem você é. E a gente fazendo as coisas, eu falei assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não é muita coisa, não? Não. Eu gosto de muita coisa mesmo. Eu gosto tanto de pregar a palavra, igual eu prego muito, né, gente? Tem muita gente falando, nossa, você fala tanto. Da mesma maneira, eu gosto de saciar a fome física também. Eu tenho prazer de ver as pessoas tão cheias espiritualmente quanto do alimento natural. Amém, irmãos? Então nós somos peixe, né? A mulher, ela pode fazer com que seu marido seja bem sucedido, porque ela é uma mulher que trabalha. Ela está sempre fazendo o quê? Lançando anzol. Você tem que pescar peixes para o reino dos céus e peixes também para a sua casa, porque Deus te chamou para isso. Mas nós temos ainda uma palavra, o Samer. O Samer significa apoio. Lá diz assim: faz planos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. Sabe o que é apoio? É trabalhar com entusiasmo. Você tem apoiado seu marido na dificuldade dele? Ah, mas ele é alcoólatra, ele é um viciado, ele é mulherengo, ele é esse e aquele. Mas você vai falar que ele só é isso, mas ele não tem nada de bom? Olha para as virtudes dele. Começa a alimentar sua mente com o que ele tem de bom. E aí você vai ver que ele precisa do seu apoio, do seu testemunho, da sua mansidão, das suas qualificações dentro do reino. E ele vai olhar e de repente ele vai ficar constrangido e vai dizer: eu quero ser como você. Você excede a todas as mulheres. Você é pérola preciosa. Então o que a gente aprende com a palavra? Que nós mulheres somos apoiadoras. Nós temos que apoiar a nossa família, temos que apoiar nossos filhos, apoiar a igreja, a obra. As mulheres estão fugindo da casa do Senhor, é muito cansaço porque estão sobrecarregadas, aí não tem ânimo mais de fazer a obra do Senhor, né? Às vezes um culto na semana que ela luta para ir, mas Deus está te chamando a ser apoiadora do reino dos céus, a ser apoiadora da sua casa. Amém? Ain significa olho. O versículo diz assim: vestida de força e dignidade, pode rir nos dias que estão por vir. Ou seja, uma mulher de visão é aquela que acredita no seu chamado e investe no seu potencial. Ou seja, nós precisamos, queridos, ser como a águia, ter visão. Vocês sabiam que os olhos são a janela da alma?
Como você vê o mundo aqui fora é a maneira que você é por dentro. Se você está enxergando que seu marido não vale nada, é assim que você vê ele dentro de você. Mas se você criar dentro de você algo que Deus coloca, porque o coração dos outros ninguém conhece, só o eterno. Não julgue pelo que você vê. Talvez ele precisa de ajuda. Talvez seu filho precisa de ajuda. Talvez a sua família precisa de ajuda. A igreja precisa da sua ajuda. Não julgue, não veja como você vê. Porque o coração do homem muitas vezes procede maus pensamentos. Comece a olhar como Deus vê. Fala: Deus, coloque em mim um coração novo. Cria para mim um novo coração. Davi disse isso. Tire meus olhos, Senhor, da maldade. Mas coloque meus olhos com coisas boas. Comece a pensar coisas boas. E nós, mulheres, precisamos de ter visão, irmãs. Visão para o reino de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. O mundo está de mal a pior. Será que você não está enxergando? Quantas mulheres estão morrendo? Quantas mulheres estão indo embora? Quantas famílias estão se destruindo? Porque nós, mulheres, saímos do nosso papel. Cadê as mulheres que oram? Cadê as mulheres da vigília? Cadê as mulheres que estavam o tempo todo na obra do Senhor? Porque estão tudo trabalhando nas empresas e a casa de Deus está ficando vazia. Nós precisamos ser equilibrados naquilo que nós fazemos e enxergar dentro da vontade de Deus. Não estou aqui para falar mal do seu trabalho, mas você e eu precisamos nos posicionar no reino dos céus, porque nós estamos nessa terra trabalhando para o reino dos céus. Como a Gardênia disse, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Nós somos servos de Deus, amém? Então, o que nós podemos dizer? Que nós somos o quê? Olho. A letra P, quando você fala assim, P, você está falando boca. Você tem uma P, uma boca. O que é a boca? Para que a boca serve? Para comunicar, não é assim? O versículo diz: quando abre a sua boca, fala sabiamente em sua língua a instrução amorosa. Nós temos que saber comunicar. Mas tem muita mulher falando demais, murmurando demais, queixando muito. Tem mulher que fala palavrão, irmãos. Tem mulher que reclama o tempo todo. Nós temos que ter sabedoria nas nossas palavras, ter sempre um sorriso nos lábios. O marido chega lá cheio de problema, sorria. A mulher que é feliz dentro de casa, ela constrói a sua casa. Mas a mulher infeliz, ela derruba. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, porque ela é sábia no que ela fala. Ela sabe no que ela come, né? Boca foi feita para comer, né? Mas ela tem que saber o que ela come. Uma mulher de valor fala com sabedoria. Ela não fica falando mentira, fofoca, e tem sempre uma palavra abençoadora, e tudo em sua vida vai sair bem. Nós muitas vezes tropeçamos na nossa língua. Ouviram, irmãos? Porque as mulheres são tidas como faladeiras, e a Bíblia nos instrui sobre isso. Cuidado com a sua boca. Para de fazer fofoca. Para de falar mal dos outros. Irmãos, durante o dia, pensa quantas pessoas você fala dela. Nós passamos 90% do nosso dia falando das pessoas. Precisamos falar menos e orar mais, né? Gastar tempo. Porque a Bíblia fala que quem não freia sua língua comerá do seu fruto. Então, a mulher sábia controla a sua boca. Salomão estava falando isso para dele. A palavra, agora nós temos a letra de Zado, que significa caos ou busca. O versículo diz: observe os negócios de sua casa e não come o pão da indolência. Alguns falam da preguiça, né? Ou seja, uma mulher empreendedora, ela elabora planos de negócio. Quem tem uma agendinha aí? Você elabora? Irmãos, eu sou uma empreendedora, que eu sou serva de Adonai. Aí eu pego, sabe, eu faço aquela lista assim, ó, de membros da congregação. Aí passa um mês, 2 meses, eu já risco um nome. Foi embora. A vida da gente é cheia de altos e baixos. Então a gente está sempre renovando a nossa agenda. A gente está sempre mudando a visão. A gente está sempre buscando coisas novas. Por quê? Porque aqui nos ensina isso.
A mulher, ela tem que buscar elaboração de um plano, analisar o perfil dos seus clientes, com quem você está, né? Para quem você está vendendo o seu produto. Tem que analisar. Se você vai bater na porta de alguém que não tem dinheiro, o que você está fazendo lá? Ele vai comprar fiado, porque você, como mulher boazinha, vai vender fiado e vai ficar com uma dívida, porque você comprou para vender. Aí você está com a dívida daquela pessoa. Então, faça bons negócios, vende para as pessoas certas, né? Porque isso aí também é espiritual, viu, irmãos? Analisar o perfil dos clientes, buscar estratégias para superar a crise e não ter preguiça. Não é dormindo lá o dia inteiro no zap que você vai conseguir construir sua vida, não. E hoje eu tenho percebido que as pessoas não trabalham mais, elas ficam no zap o dia inteiro. É no banheiro, é na cozinha, é no trabalho. Eu fui assistir o parto da minha filha, eu fiquei assustada. Porque estavam os médicos e enfermeiros tudo no celular. Eu lá assistindo o parto, eu olhando aquilo, eu falei, gente, eles falam que não pode entrar com nada que contamina. A coisa mais contaminada que existe é o celular, irmãos. É a coisa que tem mais bactérias. E a gente está ali o dia inteiro. É por isso que está todo mundo doente, né? Tudo doente, tudo neurado, irmãos. O celular, a internet está acabando com os miolos da gente, sabe? Está todo mundo doido. Sim ou não? Eu entro no Facebook, eu fico assim, que trem esquisito. Eu estou lidando com gente ou com animal? Porque é um afinetando o outro, eu não sei o que lá mais. Eu falo, meu Deus, que concorrência é essa que eu estou nela? Porque eu quero usar os meios de comunicação para abençoar lá fora. Porque Deus me dá um mecanismo mais rápido. Antigamente a gente escrevia carta, hoje eu mando e-mail. Então, antigamente eu tinha que discar o telefone, tinha gente que não tinha, né? Na minha casa a gente não tinha telefone fixo. Aí ligava lá na casa da minha tia, e vinha minha tia. Telefone pra você. E o marido dela ficava com uma raiva, que às vezes ela tinha que desligar o fogão, vai correndo lá na minha casa, para falar com uma de nós lá, das irmãs, ou minha mãe. Ó, fulano quer falar com você lá no telefone. E às vezes uma coisa boba, irmãos. Mas hoje a gente tem o Zap, é para falar de Deus, ajudar as pessoas, até expulsar demônio, irmãos. Eu outro dia conversando com uma mulher e fiz expulsar demônio dela lá do outro lado. E eu tô, sai, Satanás. Eu vou te matar. Eu falo, não vai matar não, eu que estou te matando agora. Fica quieto aí. Deu vontade de entrar dentro da linha, assim, sabe, e pular lá onde a pessoa estava. Mas eu fui orando. A gente tem que usar o que Deus deu para construir e não derrubar. E hoje nós estamos vendo muitas famílias destruídas por causa de internet. Então aqui está falando que nós temos que sair dessa preguiça, desse comodismo. Então se você quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Kof significa alma aberta. Diz assim, seus filhos se levantam e elogiam, como seu marido que a louve. Essa palavra Kof significa alma aberta, ou seja, é uma mulher motivada. É tão ruim andar com mulher murmuradora e mulher que está sempre jogando balde de água fria na gente. Não conta seus negócios para gente estranha, não, irmãos. Não fala nada sobre o que você está planejando para gente que não vai te ajudar, que vai te incentivar, porque ele vai ser ladrão do seu negócio. Ou às vezes vai roubar a sua ideia. Tem coisas que a gente não comenta. Nós temos que ficar caladinho. A nossa alma é aberta para motivar as pessoas. Mas não conte seus segredos para ninguém. E deixa Deus trabalhar. A alma aberta fala de transparência, de ser uma pessoa verdadeira, né? A mulher que é verdadeira, ela é honrada. Mas tem muita mulher mentirosa. Faz negócios errados. Mente o produto, coisa, sabe? Tem gente que faz negócio de engano, irmão. Nós que somos do Senhor não podemos ficar passando cheque sem fundo, não. Nós temos que ter uma vida de transparência. Aí Deus vai abençoar e os seus negócios vão ser um sucesso. Quando somos valorizadas por nossos filhos e marido, quando eles reconhecem a autoridade que está sobre nós, somos respeitadas e receberemos deles um cuidado sempre que nós precisarmos. Amém? Então tenha uma alma aberta para as coisas boas. A letra Resh significa iluminação, ou seja, muitas filhas têm procedido virtualmente, mas tu és de todas a mais.
Você é essa mulher mais excelente aí? O que significa a palavra resh? Significa iluminação, ou seja, ser exemplo. Você é exemplo para o seu vizinho? Você é exemplo dentro da casa do Senhor? Você é exemplo como mãe, como pai? As pessoas podem ficar jogando pedra em você e te acusando por causa do seu comportamento. Então aqui a Bíblia diz que nós temos que ser luz. Ou seja, toda mulher tem seu valor, mas a iluminada faz a diferença, porque o seu valor é 10. Amém? A palavra resh também significa cabeça. Isso fala de sabedoria, conhecimento e discernimento. Eu costumo brincar o seguinte, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Mas não é não, queridos, a mulher é a costela do marido. Por isso que ela é chamada de coluna. É ela que mantém o seu esposo reto. Mas uma mulher que não é coluna, o marido está assim, ó. Aparência ruim, mas é você que eleva seu marido. E a Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. É nós que trazemos glória para os nossos esposos. Significa que nós estamos em cima, brilhando, brilhando e brilhando, iluminando a vida dos nossos maridos. Amém? Mas a última, a penúltima, é o Shin. Shin significa dente. O encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme Adonai será louvada. Aqui Salomão fez questão de destacar que a beleza da mulher não está no seu rosto, mas nas suas palavras. Tem que trocar os dentes, irmãos, né? Tem que arrumar a boca, porque os nossos dentes são nossas palavras. É aquilo que a gente, ó, e o que nós comemos é o que vai digerir dentro de nós. Então, nós temos que aprender isso aqui. Que em vez de preocuparmos tanto com a nossa beleza física, nós temos que preocupar com o que nós estamos alimentando. Porque você é aquilo que você come. Nós somos aquilo que nós falamos. Nós somos aquilo que nós vivemos. Amém? Temer é conhecer a soberania de Deus e cuidar das palavras da nossa boca, porque nós seremos julgados por elas. Isso está escrito em Mateus, irmãos. Nós não seremos julgados por aquilo que às vezes nós cometemos, mas por que nós falamos. Cuidado com o que você fala, porque a palavra ela tem poder de matar ou de dar vida. E para terminar, nós temos a letra Tav. A letra Tav significa cruz. O versículo diz assim, que ela receba a recompensa merecida, que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Para produzir é necessário preparar a terra. Quem quer produzir aí? Ser empreendedor. Então comece a preparar a terra. Segundo, plantar a semente, investir. Tem que plantar a semente. Mas depois que você planta, você tem que regar. Depois esperar o crescimento. Só depois você vai colher. E o resultado é que todo o seu trabalho será motivo das pessoas dizer: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Cruz. Vamos pegar como exemplo uma mulher chamada Maria. Maria para mim foi um exemplo de mulher empreendedora, porque ela investiu no reino. Para mim é a que mais investiu no reino, porque ela deu sua força, seus sonhos, sua visão, tudo em prol, sabe de quê? Da salvação de cada um de nós. Ela investiu no reino. Maria foi exemplo de uma verdadeira empreendedora. O seu maior investimento foi a disposição de entregar seu filho. Cruz. A cruz é símbolo de maldição, por causa de Havá, Eva. Por que é símbolo de maldição? Porque o pecado de Eva gerou o quê? Cruz. Os nossos pecados geram cruz. O pecado entrou porque uma mulher desobedeceu a ordem de Deus.
E nós podemos cair nesses erros também, né? A cruz é símbolo de maldição por causa de Eva, que por não saber administrar sua vida de acordo com a vontade de Adonai, trouxe à luz o pecado, comendo o fruto. Porém, foi uma mulher sujeita à vontade de Adonai que trouxe a salvação para todo aquele que crê. Ela, Maria, trouxe redenção ao mundo porque entregou o fruto que dá vida. Nós precisamos gerar em nós vida, produzir em nós os frutos que Deus quer. E aqui nós podemos encontrar Maria. E qual foi a motivação dela? O texto diz que ela foi serva. Ela pagou o preço da entrega, investiu o que ela tinha de melhor, que era seu filho. O plantio foi a dor da semente que, para dar vida, precisou morrer. Ela esperou com paciência o crescimento. Ela pôde ver seu filho depois ressuscitar. E hoje ela é louvada e reconhecida por causa do fruto do seu ventre. O que é que você tem gerado, minha irmã? Qual é o seu empreendedorismo? O que nós podemos concluir aqui? Que as mulheres são abençoadas com talentos especiais para criar ambientes positivos, onde quer que estejamos e com o que estamos fazendo. Embora a mulher de bravura, como descrita pelo rei Salomão, compre e venda campos e manuseie navios mercantes de longe, o foco predominante de sua existência é seu relacionamento com o seu marido, filhos e família. Você pode ser a mulher mais bem-sucedida lá fora, mas se a sua casa estiver destruída, tudo que você produz lá não tem valor. Então nós precisamos voltar à essência daquilo que Deus nos chamou. Somos o alicerce da nossa casa. Precisamos reconstruir nossa família. E é uma das coisas que o diabo tem mais investido nesses dias. Por isso que ele tem mudado os papéis dentro da família. O pai, que não é pai, a mãe que não é mãe, e o filho que está ocupando os dois lugares. Precisamos restituir isso novamente, né? Então, embora a mulher de bravura, como descrita em Salomão, ela compra a venda e manuseia como navios mercantes, o foco predominante da existência é o seu relacionamento com a sua casa. É um pouco mais fácil permanecer focado no que é importante para a nossa realidade feminina, quando nos mantemos dentro do ambiente doméstico. Quando saímos para o local de trabalho, também devemos ser reforçadas pela imersão espiritual. Para este fim, precisamos nos cercar de pessoas associadas com a mesma opinião. Precisamos tirar proveito de todos os dias úteis, preenchendo-os com o máximo de experiências de aprendizado da palavra. E finalizando, está ali. As mulheres são abençoadas com talentos especiais para criar ambientes positivos, onde quer que estejamos e com o que estamos fazendo. Podemos conseguir isso incorporando as lições acima que nós estamos mencionando. Estar sempre atenta ao nosso propósito primordial como mulheres. Acorde, irmãs, somos mulheres. Fortificando-nos com os valores necessários para a nossa jornada em um mundo sem valor. Não comprometendo nossos padrões de comportamento. Mantendo nossas características femininas únicas descritas na palavra. Tomar medidas cautelares exigidas pela Torá, que é as Escrituras, ao lidar com os riscos ocupacionais das relações de gênero. Cultivar um relacionamento com um guia espiritual que nos ajudará a nos submetermos a verificações espirituais periódicas para verificar se estamos cumprindo as metas de declarar de missão de nossa vida pessoal. Até agora fomos tratadas como uma dose generosa da verdade da palavra de Deus, pela qual somos muito gratos. Mas o que fazer depois disso? A primeira categoria de coisas a fazer é dedicar tudo o que fazemos a Deus. Quando você faz isso, você desfruta de certas vantagens. Você purifica a mente e o coração das confusões que as atormentam. Queria chamar aqui a filha, a Ingrid. Quem me conhece, a Ingrid é minha filha, viu, gente? Sou muito honrada de ter ela como filha. Meu filho ali, o Marlon, baterista. Falta o Jonathan, que não está aqui. Família.
é o meu maior empreendimento hoje. Eu já trabalhei, já busquei muitas coisas para mim. Mas eu disse, Deus, depois que meus filhos estiverem criados, eu quero dar o resto da minha vida ao serviço do Teu reino. E é em prol disso que eu tenho buscado, queridas. Eu sei que cada um de vocês aqui tem necessidades financeiras, tem dívidas, querem ter uma casa melhor, um carro melhor. Mas tudo depende desses passos que nós seguimos aqui. Quando nós entendemos o valor que nós temos diante do eterno. Quando nós somos mulheres cheias de valor diante de Deus. Deus, Ele muda a nossa história. Ele mudou a minha. Olha, eu tinha uma empresa de 30 anos. E quando eu disse para Deus que eu ia servir a Ele, Ele começou a tirar tudo. Tirou a empresa, tirou o carro, tirou o trabalho do meu marido. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a empresa, ela era impedimento de eu servir a Deus. Do meu marido servir a Deus. Porque ele vivia em torno disso. E Deus estava em segundo plano. E eu orava e dizia, Deus, hoje é eu e meu esposo. Nós temos que servir o Senhor. Os filhos já casaram, os netos estão aí para encher a casa. É uma alegria para a gente. Tentei criar uma jovem que não quis, né? Foi embora. Adotei uma menina, foi embora. Ela não fez uma boa escolha. Mas os filhos que Deus me fez gerar, eles são fruto do meu ventre. E o resultado está aqui. Obrigada por você me ajudar. Obrigada, filho. Porque eles acreditaram em mim. Eles sempre acreditam. Vai em frente, mãe. A senhora vai conseguir vencer. Porque eles sabem do amor que eu tenho ao Adonai. E hoje o meu maior valor é servir ao meu Deus. E se eu fechar os meus olhos, quero que todos vocês saibam disso, que eu parti feliz. Porque, como Paulo, combati o bom combate. E nós temos que fazer isso. E você, mulher, que está aqui, Deus tem tantas coisas boas para nós. Ele tem tudo que você precisa. Eu orei 7 anos para Israel, já fui 5 vezes. Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode mudar a história do seu filho, Ele pode mudar a sua situação financeira, Ele pode te curar. Isso para Deus não é nada. Pensa no tamanho do Deus que nós servimos. Mas o que Deus mais quer de nós hoje é que a gente faça como Maria. Dar o maior bem que nós temos. Sabe o que é gerar um filho dentro do seu ventre e depois ver ele na cruz morrendo? Em prol de gente que ela nem conheceu. Quando Maria entregou o filho dela, ela pensou em você, no futuro, naqueles que viriam. Eu estava pregando numa igreja outro dia. O assunto lá foi depressão. E o que eu achei muito interessante, que quando eu lembrei de Maria, eu falei, Maria tinha todos os motivos para ser a mulher mais baixa astral, depressiva. Porque os sonhos dela, tudo, o que ela sofreu. Mas sabe por que Maria venceu as dificuldades? Porque ela acreditou na ressurreição. E se você crê que Deus pode ressuscitar essa situação sua, toma posse disso hoje. Porque Deus tem o melhor para você, amém? A gente vai cantar uma canção e eu queria que vocês recebessem isso no coração de vocês, concentrassem, né, na ministração. Se você quiser fechar os seus olhos nessa hora e enquanto eu canto, você tem a oportunidade de colocar o seu coração diante do Senhor, diante de tudo isso que você ouviu. Seu coração seja fortalecido, seja cheio de fé nessa hora. Amém? Feche os seus olhos.
Para sentir o seu poder é preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até que Yeshua descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do creia, a vitória do outro lado. Você pode atravessar este mar, querida. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir mar pra você, mas antes você precisa creia, creia, creia que atravesse este mar que está diante de você. Mas para este mar se abrir, dê o primeiro passo e coloque o pé na água. Amém? Aleluia. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Coloque o pé na água, querida, porque o mar vai se abrir. Aleluia. Amém. E eu queria orar por você. Vamos ficar de pé. Você que é uma mulher empreendedora, hoje você já sabe o seu valor. Você é muito melhor do que você pensa. O seu valor não está nos seus negócios que você tem. Não está nos bens que você possui. Mas é naquilo que você é. Uma mulher de força, de capacidade, de persistência, uma mulher que luta. Você é a mulher que Deus olha e diz: você tem muito valor, mais do que você imagina. E eu queria orar pelos seus negócios. Eu queria orar pela sua vida espiritual. Amém? Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos conduziu nesse dia, trazendo sobre nós a Tua palavra, trazendo sobre nós uma motivação. Oh Deus, nós queremos sim receber do Senhor, Pai, tudo aquilo que vem de Ti para as nossas vidas. Eu quero colocar, Deus, o coração
Muitas estão aqui, Deus, passando por momentos de lutas dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, passando dificuldades financeiras, endividadas, ó Deus, preocupadas com a situação da sua casa. Mas, Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem o poder para colocar tudo isso em ordem. Então eu te peço nessa hora, Deus, que o Senhor aviva os nossos corações, que o Senhor venha nos dar mais motivação para orar, para te buscar, para renovar o nosso espírito, para que sejamos, ó Deus, mulheres fortalecidas na tua palavra, e como o Senhor diz, que sejamos fortes e corajosas para vencer os obstáculos. Então eu peço, Deus, a bênção do Senhor, que o Senhor possa derramar das tuas águas, que o Senhor possa derramar da tua presença, que sejamos mulheres experientes, mulheres que produzam vida, mulheres que façam diferença nessa terra, não como mulheres masculinizadas, mas mulheres do Senhor, mulheres que atraem muito para ti, como testemunhas. Pai, em nome de Yeshua, eu quero abençoar, Deus, aquelas que trouxeram alguma coisa, Deus, que elas querem apresentar como uma motivação aqui também, porque nós abrimos essa oportunidade, Pai. Eu quero abençoar com bênçãos eternas, com prosperidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu abençoo a vida das minhas irmãs, que elas sejam empreendedoras para o reino dos céus, e que elas consigam, Senhor, vencer as dificuldades daqui no mundo, e que o Senhor abra essas portas, que o Senhor abra um caminho, Deus, e traga a solução para as suas dificuldades, mas que acima de tudo, Deus, cada uma possa estar cada dia mais elevadas diante da tua presença, como mulheres preciosas, como mulheres de valor. Nós abençoamos, ó Deus, as nossas irmãs, cada família, seus maridos, seus filhos, ó Deus, mães, os pais, a parentela. Deus, que o Senhor possa aqui sondar os corações e aquilo que cada um expressa nessa hora diante do Senhor, que o Senhor venha receber, ó Pai, e trazer resposta. E que nós nessa hora, Deus, com o coração feliz, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas, em nome de Yeshua. Eu queria dar a bênção de Arão. Você vai dizer para a sua irmã assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E varrever Adonai veshmerecha, Yahé Adonai paravelecha verhuneka, Issa Adonai paravelecha veyaselecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom. Amém, irmãs? O Senhor abençoe vocês, mas eu